Você sabia que o tipo e a gravidade do acidente de trabalho influenciam diretamente nas indenizações que você pode receber da empresa? Tem acidente mais leve, em que a pessoa fica só alguns dias afastada e logo volta ao trabalho. Tem acidente mais grave, que gera meses de afastamento e até uma sequela permanente. E também tem os casos gravíssimos, que mudam completamente a vida da pessoa. Meu nome é Juliana Moreira, eu sou advogada trabalhista e aqui no canal eu falo sobre os direitos de quem se machuca ou adoece no trabalho. Fica comigo até o final, porque hoje eu vou te mostrar, de forma simples e prática, quais tipos de indenização podem surgir em cada situação, nos acidentes leves, nos mais graves e também nos gravíssimos. Vamos começar pelos acidentes mais leves. São aqueles que não deixam sequelas e exigem só alguns dias de atestado. Nesses casos, as indenizações geralmente se limitam a dois tipos. O primeiro é o chamado dano emergente, que cobre os gastos que você teve por causa do acidente, como as consultas médicas, exames, remédios, transporte, tudo o que você conseguir comprovar com nota ou recibo. Já o segundo é o dano moral. Mas atenção, não é qualquer machucado simples que gera esse direito. Em acidentes leves, os juízes costumam reconhecer o dano moral quando há um mínimo de repercussão, como uma dor mais intensa, necessidade de afastamento médico, ou quando fica claro que a empresa falhou em garantir um ambiente seguro. Ou seja, se você só teve um arranhão e seguiu trabalhando normalmente, dificilmente isso aí vai gerar uma indenização por dano moral. Agora, se precisou se afastar alguns dias, usar remédio, ou se submeteu a algum procedimento por causa da falha da empresa, aí sim já pode ter direito à indenização por dano moral. Agora vamos falar dos acidentes mais graves. São aqueles que deixam a pessoa afastada do trabalho por alguns meses e que mesmo depois da recuperação deixam ali uma sequela leve. Vou te dar um exemplo. A pessoa quebra o braço em uma máquina, fica 3 meses afastada e depois volta a trabalhar, mas com um pouco de limitação de movimento. Ela consegue trabalhar, mas não do mesmo jeito de antes. Nesses casos, o trabalhador pode ter direito a 3 tipos de indenização principais. Primeiro, a diferença de salário. Isso porque o INSS paga o auxílio-doença, mas normalmente esse valor é menor do que o salário que você recebia na empresa. A empresa pode ser obrigada a pagar essa diferença, como um complemento. Segundo, é a pensão proporcional. Se a sequela deixa uma redução da sua capacidade de trabalho, mesmo que pequena, a empresa pode ter que pagar um valor todos os meses proporcional a essa perda. Por exemplo, se a sequela reduziu em 10% a sua capacidade, a pensão pode ser de 10% do salário. Terceiro, além dos danos morais, que reconhecem o sofrimento causado, pode existir também o chamado dano estético. Isso acontece quando o acidente deixa uma marca visível no corpo, como uma cicatriz no rosto, uma queimadura no braço ou a perda de parte de um dedo. Mesmo que você consiga trabalhar, essa marca já é suficiente para pedir uma indenização por dano estético. Percebe aqui a diferença? No acidente leve, a indenização é bem mais limitada. Quando o acidente é mais grave, deixa alguma sequela, os direitos aumentam bastante. Agora vamos para os acidentes mais sérios, aqueles que mudam a vida da pessoa para sempre. São os casos em que o trabalhador fica com sequelas graves e permanentes, como perder um braço, uma perna, ficar paraplégico ou ter uma limitação que o impede de continuar na mesma profissão. Nesses casos, além de todos os direitos que eu já falei, como o reembolso dos gastos, as diferenças salariais, que é a indenização por danos morais, o trabalhador pode ter direito a uma pensão vitalícia. Isso significa que a empresa pode ser condenada a pagar todos os meses um valor para compensar a perda da capacidade de trabalho. E essa pensão pode ser total ou parcial, dependendo aí do grau da sequela. Se a pessoa não consegue mais trabalhar de jeito nenhum, a pensão pode ser no valor integral do salário. Se ainda consegue, mas com limitações, ela pode ser proporcional. Também é muito comum nesses acidentes mais graves a indenização por dano estético. É quando o acidente deixa uma marca permanente e visível, como cicatrizes grandes, amputações ou deformações. Aqui, o objetivo é compensar não só a limitação, mas também a mudança na aparência física. E além disso, pode existir também o chamado dano existencial. Ele acontece quando o acidente muda completamente a forma como a pessoa vivia. Por exemplo, alguém que adorava praticar esportes, mas depois do acidente não consegue mais. Ou então alguém que tinha planos de carreira e não pode mais seguir. Esse tipo de dano também pode gerar uma indenização. Em resumo, nos acidentes gravíssimos, as indenizações costumam ser maiores porque não se trata apenas do tempo de afastamento, mas de toda a mudança que o acidente causou na vida do trabalhador. E olha só, aqui eu te mostrei uma visão geral de como funcionam as indenizações em cada tipo de acidente, nos mais leves, nos mais graves e nos gravíssimos. Mas se você quiser entender direitinho cada tipo de indenização separada, danos morais, danos estéticos, pensão,
lucros cessantes e todas as outras, eu já gravei um vídeo completo só sobre isso. Eu vou deixar ele aqui do lado para você assistir em seguida. Assim você vai ter uma visão mais completa. Hoje você entendeu o que muda conforme a gravidade do acidente. E no outro vídeo, você vê em detalhes cada tipo de indenização que pode pedir na justiça. Eu te vejo lá.